Olá, meus queridos. Vamos para a nossa aula de hoje, essa quinta-feira, 27 de agosto de 2020, na página 146, capítulo 6, equações equivalentes. Esse assunto ele é bem legal, né? Se você tiver a curiosidade e a atitude de estudar e praticar o conteúdo, você vai se encantar, né, por esse assunto. É muito legal, né? Inclusive, na outra aula nós vamos ver a resolução dessas equações, né? Muitas pessoas se apaixonam pela matemática quando conseguem encontrar o valor do x, né? Da incógnita. É bem legal. Equações equivalentes. A primeira referência a equações de que se tem notícias consta no papiro de Hind, um dos documentos egípcios mais antigos que tratam da matemática. Os egípcios não utilizavam a notação algébrica atual, e os métodos de solução de uma equação eram complexos e cansativos. Então, hoje em dia, a gente vê a matemática bem elaborada, é uma ciência exata, mas também uma ciência humana, que surgiu a partir da necessidade humana, né, de medições, de fazer cálculos. E a matemática que hoje nós temos disponível é o resultado de séculos de estudo, de estudos complexos e cansativos. Se hoje, por exemplo, é um pouco cansativo estudar matemática, imagine para os estudiosos que formularam, né, todos esses enunciados, esses estudos. Então, antigamente, era muito difícil, né? Os gregos resolviam equações usando a geometria. Na obra Os Elementos, né, de Euclides de Alexandria, essa obra ela é uma obra muito importante para a matemática, encontramos soluções geométricas de equações. Foram os árabes que, cultivando a matemática dos gregos, promoveram um acentuado progresso na resolução de equações. No estudo dos árabes, destaca-se o trabalho de Al-Khwarizmi, né, século IX, que resolveu e discutiu equações de vários tipos. Por exemplo, a expressão algarismos indo-arábicos, e justamente em homenagem a esse cidadão aqui, né, esse árabe do século IX. Então, a matemática é uma construção, né, uma construção dos gregos, dos próprios árabes, né, que a partir dos estudos dos gregos formulou ainda mais a matemática. E são diversos estudiosos, né, filósofos. Saiba que Euclides de Alexandria viveu por volta de 300 anos antes de Cristo e participou da escola de Alexandria. Escreveu vários tratados sobre ótica, astronomia, música e mecânica. Euclides é mais conhecido por ter sistematizado o conhecimento em geometria. Então essas pessoas, Euclides, esse árabe aqui, ó, que deu origem ao nome algarismo, diversos matemáticos têm uma colaboração muito grande, muito importante para a matemática. Como reconhecer equações equivalentes? Equivalente quer dizer igual, né? Um número pode ser representado de diferentes modos. Por exemplo, podemos representar o número 9 de diversas maneiras. 3 ao quadrado dá 9. 2 ao cubo mais 1 é 9. 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado vai dar 9. 18 dividido para 2 é 9. 6 mais 3 são 9. 10 menos 1 é 9. A maneira mais simples de todas é, sem dúvida, 9. O próprio 9. 9 é igual a 9. Então, essa equivalência quer dizer igualdade.
né? 3 vezes 3 é 9, 12 menos 3 é 9, por aí vai. Então você vai encontrar o 9 tanto na potência, na radiciação, na adição, na subtração, na divisão, na multiplicação. Então tem diversas formas de representar, por exemplo, 9 ou qualquer outro número. Fato semelhante ocorre com as equações. Então, se você pode representar o 9 de diversas formas possíveis, né, um número infinito de possibilidades, as equações não é diferente, né? Sendo que o universo dessa equação é igual aos números racionais, ou seja, pertence ao conjunto dos números racionais. Olha aí, por exemplo, x mais 3 é igual a 10. A raiz ou a solução dessa equação aqui, ó, x mais 3 é igual a 10, vai ser 7. E aí você vai fazer o quê? Olha aqui, ó, x mais 3 é igual a 10, x é igual a 10 menos 3. Né? E por fim, x é igual a 10 menos 3, que é 7. As equações x mais 3 é igual a 10. E essa outra equação aqui, x é igual a 10 menos 3. E essa equação, x é igual a 7, são chamadas equações equivalentes. Ou seja, x mais 3 é igual a 10 é a mesma coisa que x é igual a 10 menos 3, que também é a mesma coisa que x é igual a 7. São equações equivalentes. O modo mais simples de representar essas equações é x igual a 7. Isso aqui, ó. Aqui é a forma mais simples da equação x igual a 7. Mas temos essa aqui também, temos essa outra e pode haver outras diversas. Né? Em um mesmo conjunto universo, duas ou mais equações que apresentam a mesma raiz, né? Aqui, ó, deu 7, a mesma raiz. A mesma raiz ou solução são denominadas equações equivalentes, viu? Elas têm a mesma raiz. Próxima página aqui. Escrever uma equação equivalente a uma equação dada. Podemos escrever uma equação equivalente a uma equação dada por meio de algumas transformações, baseado nos princípios de equivalência de uma igualdade. Nós temos o princípio aditivo, né? Por exemplo, A é igual a B. Perfeito, A é igual a B. Então, se eu somar com esse A aqui, ó, com esse primeiro termo aqui da equação, eu pego A e adiciono C, né? A mais C. Aqui, ó. A mais C. Eu peguei esse A, né, esse elemento aqui do primeiro termo, e somei, adicionei C. Então, A é igual a B. A mais C vai ser igual ao quê? Vai ser igual a B mais C também. Né? Então, se A é igual a B, e eu adicionar aqui no primeiro termo e no segundo termo o mesmo número, vai continuar sendo equivalente. A é igual a B, A mais C é igual a B mais C. Ou seja, eu adicionei o C nos dois termos, né? Tanto no primeiro como no segundo. Então, continuou sendo equivalente. Esse é o princípio aditivo. Você soma, você junta em ambos os lados da equação o mesmo valor. Né? O outro princípio é o princípio multiplicativo. Se A é igual a B, então A vezes C vai ser igual a B vezes C. Ou seja, A é igual a B, eu multiplico A por qualquer número, por um número qualquer, por exemplo, A vezes 3, né? A é igual a B. Então, A vezes 3 é igual a B vezes 3. Ou seja, eu multipliquei o 3 aqui, ó, o princípio multiplicativo, tanto no primeiro elemento aqui da equação, como no segundo elemento. Então, isso
gerou outra equação equivalente, viu? Então, se eu tenho uma equação, por exemplo, eu tenho 3x é igual a 15. Aí eu pego ó, esse 3x aqui, ó, o princípio da aditivo. Eu somo, aqui nesse primeiro termo, eu adiciono 2. Né? 3x mais 2 é igual a 15 mais 2. Gerou outra equação equivalente. Porque eu usei o princípio aditivo, né? E coloquei 2 tanto no primeiro termo, como no segundo termo. Né? Vamos, por exemplo, aqui, ó, a balança está em equilíbrio. Né? Que o fiel da balança que chama, né? Está aqui exatamente o ângulozinho de 90 graus. Está aqui mesmo, está aqui a balança, né? Toda igualdade aqui. E aí nós vemos aqui, esse cubo aqui, ó, equivale a x quilogramas. Nós não sabemos quantos quilos ele pesa por enquanto. Então representa pela incógnita x. E esse cubo menor, ele equivale a 1 quilo, né? 1 quilograma. E aí nós temos aqui uma equação. X mais 3 é igual a 8. Temos essa equação, que é obter uma equação equivalente a ela. E aí ó, nós temos aqui 3x. X mais 3 é igual a 8. Temos aqui o x, ó, né? Mais 1, 2, 3. 3x vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você vai ver aqui que a balança continuou em equilíbrio. Continuou na igualdade, né? Aqui, ó. Temos 1, 2, 3 e o x, 3x é igual a 8. Essa é a equação aqui. Se retirarmos 3 unidades da quantidade inicial de cada prato da balança, ela permanecerá em equilíbrio. Então, eu vou tirar aqui esses 3 quilos, elimino eles, né? Vai ficar x, e eu elimino esses 3 aqui também. Ó. Tirei 3 de um lado e tirei 3 do outro. A balança continuará em equilíbrio. Né? Então, ficou o quê? Ficou x é igual a 8 menos 3, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui embaixo, ó, x é igual a 5. X mais 3. X mais 3 é igual a 8. Né? Temos esse x mais esses 3 aqui, ó, é igual a 8. E aí eu tirando 3 desse lado, desse prato da balança, e tirando 3 do outro prato da balança, ela permanece em equilíbrio. Ou seja, x vai ser igual a esse aqui, ó. Deu o mesmo peso. E qual é o peso desse? Nós não sabemos o de x. Não sabíamos até então, era incógnito. Mas se ele deu igual a esse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então a resposta, o conjunto de solução dessa equação é 5. X é igual a 5. Veja o que fizemos. X mais 3 é igual a 8. A equação dada para a qual a solução é 5. Né? O conjunto de solução, como nós já vimos aqui, ó, é 5. E aí, usando o princípio da adição, né, de juntar, deixa eu ver aqui, só um momento. A gente usou aqui o princípio aditivo e nós, princípio aditivo, nós adicionamos esse menos 3 aqui, ó, menos 3 de um lado e menos 3 do outro, né? Aos dois membros da equação. Tiramos 3 daqui e tiramos 3 do outro. E aí, ó, você anulamos os números opostos que estão no mesmo membro. Então, ó,
mais 3. E menos 3 você anula. 3 menos 3 é 0. Então, eliminamos aqui, sobrou x, né? X vai ser igual a 8 menos 3, 5. Né? Equação mais simples, equivalente à equação dada, pois o conjunto de solução dessa equação é 5. As equações x mais 3 é igual a 8 e x é igual a 5 são equações equivalentes, pois ambas apresentam a mesma solução, que é o número 5. Observe que para obter a equação x é igual a 5, equivalente à equação dada, adicionamos o mesmo número aos dois membros da equação. Né? Esse é o princípio aditivo da igualdade. Adicionamos o menos 3 no primeiro termo, né? No primeiro membro, e também no segundo membro. Beleza? Vamos aqui. Essa outra opção aqui. Vamos obter uma equação equivalente à equação 2x igual a 12 e escrevê-la de modo mais simples. Supondo que 2x, né, tá aqui, ó, é a incógnita, né? A gente não sabe o valor desse aqui, ó. Sabemos que é 2x. Temos 2x aqui, é igual a 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, sejam as massas colocadas em pratos e uma balança em equilíbrio. Então, temos 2x de um lado da balança e temos 12 kg do outro lado da balança. E ela permanece em equilíbrio, ou seja, o fielzinho da balança aqui está marcando que o peso, né, a massa, o peso daqui do prato esquerdo é igual ao peso aqui do lado direito. Ou seja, 2x é igual a isso aqui. 2x é igual a 12. Se deixarmos a metade das massas da quantidade inicial em cada prato, o que significa? O que significa multiplicar a quantidade por 1/2, a balança permanecerá em equilíbrio. Né? 2x é igual a 12. Aí aqui nós temos 2x multiplicando 1/2, né? Ou seja, dividindo para 2. 2 dividido para 2 é 1. Temos 2x dividido para duas pessoas, cada pessoa ficará com 1x. Né? Então, 2 dividido para 2 é 1. Vai ficar 1x. Aqui é 1x. E 12 dividido para 2 é 6. Então, x é igual a 6. O conjunto de solução dessa equação é igual a 6. Vejamos o que fizemos. Né? 2x é igual a 12. É a equação inicial, né? Sendo que a solução vai ser 6. E aí, o princípio multiplicativo multiplicou por 1/2, né? Aqui o primeiro termo da equação, 2x vezes 1/2, e o 12 também vezes 1/2. Então, você vai ver o quê? Naquele primeiro exemplo, o princípio aditivo, nós adicionamos de um lado da balança e adicionamos do outro. Nessa outra equação, a gente multiplicou de um lado da balança e multiplicou do outro também pelo mesmo termo, né? Por 1/2. E o resultado foi 6. Né? 1/2 vezes 2x, ó, 2 vezes 1 é 2. 2 dividido para 2 é 1. Então fica 1x. 1 vezes 12 é 12. 12 dividido por 2 é 6. Então 1x é igual a 6. Tá? As equações 2x é igual a 12 e x é igual a 6 são equivalentes, pois apresentam a mesma solução, que é o número 6. Né? O conjunto de solução está aqui, ó, que é 6. Observe que para obter a equação x é igual a 6, equivalente à equação dada, multiplicamos os dois membros da equação por um mesmo número. É o princípio multiplicativo da igualdade.
Olha esse outro exemplo aqui. Vamos obter uma equação equivalente à equação 4x é igual a 1 sexto. Né? 4x não. X quartos é igual a 1 sexto. E escrevê-la de modo mais simples. Aplicando o princípio multiplicativo, multiplicamos os dois membros por 4, obtendo uma equação equivalente. Então, temos aqui a equação, nós vamos multiplicar por 4 tanto o primeiro termo da equação como o segundo termo. Então vai ficar x quartos é igual a 1 sexto, que vai ser o quê? X quartos vezes 4, né? Nós estamos aqui multiplicando pelo 4, é igual a 1 sexto também vezes 4. E aí ó, a gente usa aqui o princípio do cancelamento, cancelamos esse numerador aqui com esse denominador. Isso só vale para multiplicação, né? Então eliminamos, cancelamos o 4 aqui, ó, ficou só o x. Então x vai ser igual, 1 vezes 4 é 4. 4 dividido para 6. X é igual a 4 sextos. Depois utilizamos a simplificação de frações. Relembrando aí, temos aqui a fração 4 sextos. Ela ainda não está na forma irredutível. A gente percebe ó, que tanto o 4 como o 6 são pares. Logo, se são pares, são divisíveis por 2. Então foi isso que foi realizado aqui. Ó. 4 dividido por 2 vai dar 2, né? E o 6, também dividido por 2, é igual a 3. Então, na hora de simplificar a fração, você divide o numerador e o denominador por um mesmo número. Né? Então, x é igual a 4 sextos, que é a mesma coisa que x é igual a 2 terços. Frações equivalentes também. Né? Então, essa equação é equivalente a essa outra aqui. Né? A equação x quartos é igual a 1 sexto e x é igual a 2 terços são equivalentes, pois apresentam a mesma solução. O número 2 terços e x é igual a 2 terços é uma forma mais simples de escrever a equação x quartos é igual a 1 sexto. Dando continuidade aqui, para a gente encerrar a aula de hoje, vamos obter uma equação equivalente à equação 5x mais 1 é igual a 21. Escrita em forma mais simples. Né? Aplicando o princípio aditivo, adicionamos menos 1. Por que o menos 1? Né? Porque nós temos aqui, ó, nesse primeiro termo da equação, mais 1. Então, para eliminar ele e simplificar a equação, a gente elimina. Né? Então, para eliminar esse mais 1, nós vamos colocar o oposto de mais 1, que é menos 1. Né? E aí, se você colocou o menos 1 nesse primeiro termo, nesse primeiro membro da equação, nós vamos colocar o menos 1 também nesse segundo membro. O princípio aditivo, adicionamos menos 1 aos dois membros da equação. Já ficou 5x mais 1 menos 1, né, que é o que nós estamos adicionando. Tá aqui, ó, 5x mais 1 menos 1, que é o que a gente adicionou, é igual a 21 menos 1 também. Então, para equação permanecer equivalente, ficar equivalente, você vai, usando aqui o princípio aditivo, você vai adicionar aos dois membros da equação. Não é só de um lado, tem que ser dos dois lados. Então, se eu adicionei aqui o menos 1 nesse primeiro membro da equação, eu vou adicionar também o menos 1 aqui no segundo membro da equação. E aí, ó, os opostos aqui, ó, mais 1 com menos 1 é 0. Cancela eles. Então, ficou só 5x aqui nesse primeiro membro da equação. 5x vai ser igual 21 menos 1, 20.
5x é igual a 20. Vamos ainda simplificar ainda mais, né? Estava aqui, estava 5x mais 1 é igual a 21. A gente utilizou o princípio aditivo e ficou 5x é igual a 20. Já simplificou bastante, né? Vamos simplificar ainda mais. A gente utilizou aqui o princípio aditivo, vamos agora utilizar o princípio multiplicativo. Temos aqui uma multiplicação. Multiplicamos os dois membros da equação por 1/5. Por que 1/5? Porque nós temos aqui uma multiplicação por 5. Né? 5 vezes x, 5x. Então, esse 5 vai ser fundamental para simplificar essa equação aqui. Vai ficar o quê? Vai ficar 5x, né, vezes 1/5. Tá? Aqui 5x vezes 1/5 vai ser igual a 20, também vezes 1/5. Então, aqui na primeira equação, nós utilizamos o princípio aditivo, colocamos mais 1 em ambos os membros da equação, e agora aqui nessa segunda equação, que ainda é equivalente, nós vamos utilizar o princípio multiplicativo, multiplicando por 1/5, tanto no primeiro como no segundo membro da equação. E aí você cancela 5 aqui, ó, com esse 5. Quando é multiplicação de frações, tem essa opção. Né? Quando o numerador de uma fração é múltiplo ou divisor do denominador. Então, ó, 5 dividido por 5 é 1. Né? E aí sobrou só o quê? Sobrou 1 vezes x. 1 vezes x é 1x. Né? E aí, ó, 20. Você cancela aqui, ó. Multiplica. 20 vezes 1 é 20. Vai ficar o quê? Vai ficar 20 dividido para 5. Que é 4, né? 4 vezes 5 é 20. Então, 1x é igual a 4. E aí 1 vezes x é x. Ou seja, x é 4. As equações 5x mais 1 é igual a 21. E a equação x é igual a 4 são equivalentes, pois apresentam a mesma solução, que é o número 4. X é igual a 4 é uma forma mais simples de escrever a equação 5x mais 1 é igual a 21. Beleza? Temos aqui a atividade. As atividades, elas são compatíveis com a aula. Você consegue, se você tentar, você consegue. A gente não está avançando muito, por quê? Porque não estamos tendo o feedback necessário, e aí fica difícil para a gente continuar dando conteúdos se vocês não estão correspondendo à altura. Olha essa atividade aqui, ó. Responda no caderno, né? Considerando os pares de equações em cada item, verifique se são ou não equivalentes no universo do conjunto dos números racionais. Temos aqui, ó, x mais 4 é igual a 7. E x é igual a 7 menos 4. São equivalentes? Sim ou não? Vamos ver aqui, por exemplo. X mais 4 é igual a 7. Vamos usar o princípio aditivo. Deixa eu fazer ela aqui do lado. X mais 4 é igual a 7. X mais 4 é igual a 7. No princípio aditivo, para eliminar esse 4 aqui, ó, eu vou adicionar o menos 4. E aí, para ela permanecer equivalente, eu adiciono esse menos 4 tanto no primeiro membro como no segundo membro da equação. Então vai ficar o quê? Vai ficar x mais 4, que é o primeiro membro, né? Eu adiciono aqui, ó, menos 4
é igual a 7 menos 4 também. Você vai ver ó, que eu adicionei o menos 4 tanto no primeiro termo da equação, como também no segundo. E aí, ó, você cancela aqui os opostos, né, iguais, mais 4 menos 4 é zero. Cancela eles, vai sobrar o que? X é igual a 7 menos 4, ou 3, né? 7 menos 4 é 3. Então, ó, x é igual a 7 menos 4. A letra A, sim. Né? Está perguntando se é ou não. Né? Sim ou não. Equivalente. Então, essa aqui é equivalente sim. Viu? Letra B, x mais 2 é igual a 9. E x é igual a 7. São equivalentes ou não? Fazer bem aqui, ó, x mais 2 é igual a 9. Vamos usar aqui o princípio aditivo. Vamos adicionar, ó, aqui está mais 2, vamos adicionar o menos 2 em ambos os membros aqui da equação. Vai ficar o quê? Vai ficar x mais 2, né, que é o primeiro membro da equação. Você adiciona nele o menos 2, vai ser igual a 9. E aí eu adicionei o menos 2 nesse primeiro termo da equação, eu adiciono o menos 2 também no segundo termo. Aí fica aqui, ó, mais 2 com menos 2 é zero. Então cancela eles aqui. Vai sobrar o quê? Vai sobrar x é igual a 9 menos 2. Quanto que é 9 menos 2? 7, né? X é igual a 7. Portanto, ó, essa equação x mais 2 é igual a 9 e a equação x é igual a 7 são equivalentes, viu? Sim, são equivalentes sim. Letra C. X menos 5 é igual a 0 e x é igual a menos 5. São equivalentes? Vamos saber agora, né? X menos 5 é igual a 0. Vamos repetir ela bem aqui, ó. X menos 5 é igual a 0. Usando aqui ainda o princípio aditivo, temos aqui o menos 5 nesse membro aqui da equação. Vamos adicionar o mais 5 para eliminar ele, né? Fica o quê? Fica x menos 5, que é o primeiro termo da equação. Aí a ele eu vou adicionar o mais 5. X menos 5 mais 5 é igual ao quê? A 0, né? Que é o segundo termo da equação. Eu adicionei aqui ó, o mais 5 no primeiro membro, vou adicionar também o mais 5 no segundo membro, para ela permanecer equivalente. Daí, ó, usando aqui a técnica do cancelamento da adição, né, mais 5 com menos 5 é 0. 5 menos 5 é 0. Então sobrou só o quê? Sobrou x vai ser igual 0 mais 5 é mais 5, né? É 5 positivo. E aqui ó, no enunciado, x menos 5 é igual a 0 e x é igual a menos 5. Não, não é equivalente. Porque x é igual a mais 5. Viu? Então a letra C, NaOtil, né, como diz o Chaves. Não. Aí vocês fazem a letra D, E e F. Eu fiz as mais fáceis, hein? Aí você vai usar aqui, no caso, ó, o princípio multiplicativo. Esse aqui foi o aditivo. Na letra D e E, como tem multiplicação, usa o princípio multiplicativo. Na letra F, você pode usar o aditivo. Segunda questão, usando os princípios de equivalência, escreva na forma mais simples possível uma equação equivalente a cada uma das equações a seguir no universo, né, no conjunto dos números racionais. Universo aqui. X mais 2 é igual a 5. Então, ó, você vai usar aqui o princípio aditivo e adicionar o menos 2, tanto nesse primeiro termo
como no segundo termo. Vai ficar o quê? Ó, x mais 2 menos 2. Aqui não é elevado a menos 2 não, viu? É menos 2. É igual a 5 menos 2 também. E aí, ó, cancela aqui, ó, esse 2 com esse outro 2, fica x é igual a 5 menos 2, 3. Então, aqui, ó, x é igual a 3. É uma equação equivalente a essa equação da alternativa aqui A da segunda questão. Aqui, ó, x menos 11 é igual a 0. Usa aqui o princípio aditivo, x menos 11 mais 11 é igual a 0 mais 11. E aqui nós temos o princípio multiplicativo. Temos aqui uma equação, 4x é igual a menos 8. Vou fazer ela aqui usando o princípio multiplicativo. Temos aqui 4 vezes x, né? Então vamos multiplicar por 1/4. 4x vezes 1/4 4x multiplicando 1/4 é igual a menos 8, que também multiplica 1/4. Então 8, né? Menos 8 vezes 1/4. Aqui, ó, multiplicação de frações. Numerador, esse numerador aqui, ó, com esse denominador são iguais. Usa aqui a técnica do cancelamento, fica x vezes 1. 1 vezes x é x. Qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Fica 1x, que você pode representar só pelo próprio x. A x vai ser igual, menos por mais aqui, ó. O 8 está negativo, mais 1/4 está positivo. Menos por mais vai dar menos. 8 vezes 1 é 8. Né? X é igual a menos 8 quartos. Né? Multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Aqui 8 em 1. Né? 8 vezes 1 é 8. 1 vezes 4 é 4. Menos por mais, menos. E aí, ó, simplificando ainda mais, temos x vai ser igual menos, né? 8 dividido para 4 dá 2. Então, a equação aqui equivalente da letra D vai ser x é igual a menos 2. E para tirar a prova, né? X é igual a menos 2. Quanto que é 4 vezes menos 2? Né? Substituindo aqui o x pelo seu valor. 4 vezes menos 2. O 4 está positivo, menos 2 o 2 está negativo. Né? Mais por menos vai dar menos. 4 vezes 2, 8. Né? Menos 8 é igual a menos 8. Eu só tirando na prova aqui. Né? Por exemplo, aqui, ó, nessa letra A, x deu 3. Né? X é igual a 3. X mais 2 é igual a 5. Substituir aqui o x pelo 3, ó, fica 3 mais 2 é igual a 5. Perfeito, né? O restante é com vocês. Forme com as equações a seguir todos os possíveis pares de equações equivalentes. A aula está ficando extensa. São 5 questões, né? A quarta, Sônia abriu uma conta poupança com R$ 120. E alguns dias depois precisou sacar X reais. A gente não sabe o valor que ela sacou. Por isso usa uma incógnita, né? Uma letra para representar esse valor que a gente ainda não sabe por enquanto. Sabendo que após o saque, o saldo da poupança é R$ 80. Escreva uma equação que descreva essa situação. Então, ela tinha o quê? Ela tinha R$ 120 e sacou, retirou, né? Ou seja, subtraiu da conta dela, retirou, diminuiu, né? X reais. Então vai ser o quê? Vai ser 120, que é o total que ela tinha na conta poupança dela. Infelizmente, precisou sacar um dinheiro. Se for para fazer um bom investimento, valeu a pena, né?
precisou gastar. E aí a poupança a gente só usa em caso extremo, né? É ali para uma pessoa geralmente usa a poupança para uma ocasião importante, né? É uma reserva, a pessoa guarda ali. Então, R$ 120, ela fez um saque que a gente não sabe o valor. X, né? 120 menos X. Após o saque, o saldo da poupança é 80. Então, tinha 120, sacou X lá de valores e sobrou o quê? Sobrou 80. Essa aqui é a equação que representa essa questão aqui, né? Esse enunciado. 120 menos x é igual a 80. E aí, você pode depois fazer aqui a regra, utilizando aqui o princípio aditivo e descobrir o valor de x. Mas, por enquanto, ela queria apenas que você escrevesse essa equação. Né? Está escrito aqui. Tinha 120, sacou um valor, sobrou 80. Então, 120 menos x é igual a 80. Quais das equações a seguir são equivalentes à equação que você escreveu na atividade anterior? Olha aí, ó. Vamos fazer essa aqui logo. Vamos lá. Qual dessas aqui vai ser equivalente a essa equação que nós fizemos? Temos aqui, ele usou o princípio multiplicativo, né? Multiplicou por 2. Tá bem parecido. Temos essa outra aqui, 120 é igual a 80 menos x. Menos x é igual a 80 mais 120, então x é igual a 40. Então vamos lá. Utilizando aqui o princípio multiplicativo, por exemplo, vamos multiplicar por 2. Né? Vai ficar o quê? Vai ficar essa equação aqui, para fazer outra equivalente. Vamos multiplicar por 2. Fica o quê? Fica 2 vezes 120 menos x. Vai ser igual ao quê? É igual a 80. A 2 vezes também, né, 80. Então, utilizando aqui o princípio multiplicativo, está aqui, 2 vezes 120 menos x, está aqui, ó, entre parênteses, é igual a 2 vezes 80. Ficou equivalente, né? Usando o princípio multiplicativo, eu multipliquei tanto o primeiro membro como o segundo membro da equação. Agora vamos multiplicar 2 vezes 120, é 240. Né? 240. E aqui, ó, o 2 é positivo e o x é negativo. Mais por menos vai dar menos. 2 vezes x é 2x, né? É igual 2 vezes 80, 8 com 8 são 16, né? 2 vezes 80 é 160. Beleza, igualzinho a essa aqui, ó. Então a resposta é a letra A. Será se não é também aqui, ó, igual a 40? Na forma mais simplificada. Vamos continuar simplificando para ver qual o valor do x aqui. Deixa eu ver aqui como que a gente vai fazer. Eu vou deixar quieto, porque vai confundir ainda mais vocês. Né? Na próxima aula a gente vai aprender a calcular o valor de x. Né? Então, pessoal, é isso aí. Vamos praticar. Eu ainda estou aguardando respostas dos exercícios anteriores, viu?
E aí é complicado dar continuidade aos assuntos se vocês ainda não dão um feedback, viu? Essa atividade aqui, ó, da página 144, estou aguardando, viu? Bem facinho. Um abraço a todos. Eu vou também mandar uma atividade em PDF.